Queridos, eu os convido a abrirem a palavra do Senhor comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, onde nós faremos a leitura dos versos 3 ao verso 15. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao verso 15. Ao verso 5. Onde a palavra do Senhor diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Oremos. Ó Deus Santo, esse texto da Tua palavra é tão rico, ao nos ensinar, ao nos falar da preciosidade da obra do Senhor, salvadora, da obra do Senhor a nosso favor, ó Pai, como ato de misericórdia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento para cada uma dessas particularidades, não só para o crescimento do nosso entendimento, mas para que isso possa redundar em uma vida na Tua presença. Uma vida com os corações transformados e verdadeiramente motivados, ó Pai, a adorá-lo, por tudo aquilo que o Senhor é e principalmente por aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, o Senhor nos conhece intimamente e pedimos que o Senhor venha com a Tua palavra agora falar ao nosso coração individualmente. Que o Senhor venha nos enriquecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuando no estudo que nós estamos fazendo na primeira epístola de Pedro, o que nós vimos nos 2 primeiros versos, onde nós tivemos 2 mensagens, é que Pedro, ele fala a respeito da sua vida e se apresenta como aquele que está escrevendo a carta. E algo que nos chamou muito a atenção foi o fato de ele focar, de chamar os nossos olhos para a obra de Deus sobre a sua vida. E ele mostra que ele foi um homem transformado, ele foi um homem refeito, e dessa forma se tornou um instrumento para a proclamação do Evangelho, como também para pastorear as igrejas daquela época, no seu início, na igreja primitiva. Logo no verso 2, nós vimos no nosso último estudo, que ele nos fala a respeito da igreja que está recebendo a carta, mas também de nós, igreja que hoje lemos a carta e somos edificados por ela. E ele nos ensinou 3 verdades muito importantes. A primeira delas é que a igreja, ela é formada por pessoas eleitas, que Deus, por sua misericórdia, resolveu na eternidade trazer graça sobre essas vidas. E essas pessoas são separadas pelo Senhor. O termo separado é santificado por Deus, para viverem para o Senhor. E essa igreja é perdoada dos seus pecados. Caso contrário, jamais poderíamos viver na intimidade de Deus. O que nós vamos ver Pedro agora tratando é ele nos mostrar a obra especial da salvação de Deus a nosso favor e as suas consequências. Consequências que têm a ver com a minha intimidade com Deus e têm a ver com as minhas expectativas ou a minha esperança. Quando a gente fala a respeito de expectativa, quando a gente fala de esperança, nós normalmente olhamos para um horizonte diante de nós, baseado naquilo que estamos vivendo hoje. Isso é o normal. A expectativa sempre tem a ver com a minha realidade e o que pode acontecer depois.
Se nós formos fazer isso hoje, talvez alguns de nós poderíamos ter uma expectativa bem ruim. Baseado no país, ou talvez na pandemia, ou talvez por alguma dificuldade que você enfrenta, tanto pessoal quanto familiar, enfermidades, circunstâncias as mais diferentes. Se nós formos basear a nossa esperança naquilo que nós vivemos, naquilo que nós mesmos produzimos, eu quero dizer a você que nossa esperança, ela é pequena. Porque tudo aquilo que nós construímos é passivo de destruição e de deixar de ter significado para a nossa existência. E o que Pedro nos mostrará nesse texto é que a esperança do cristão é alguma coisa totalmente diferente. Porque ela está baseada numa obra perfeita de Deus, que já foi feita e que agora é aplicada a nós e que continua sendo feita e que eternamente trará também os seus benefícios para cada um de nós. E é exatamente assim que nós vamos olhar para o texto. Ele nos mostra a vida nova que Deus traz àquele que crê em Jesus como seu Salvador e estas consequências. Quando eu falo de crer em Jesus como seu Salvador, queridos, é mais do que uma fé simples ou uma crença qualquer. Esta fé, ela tem a ver com o reconhecimento do meu próprio pecado, da minha pobreza espiritual, a necessidade de ser perdoado, e olhar para a mensagem do Evangelho que aponta para a cruz e reconhecer que somente através do sangue de Jesus que ali foi derramado é suficiente para perdoar os meus pecados e me dar uma nova vida. Eu não me refiro a uma vida qualquer nova, mas eu me refiro, e Pedro aqui nesse texto ele se refere a uma vida nova produzida na comunhão íntima com Deus através do sangue de Cristo que perdoa pecados, que transforma a nossa vida, que abre os nossos olhos para a contemplação daquilo que não é natural, mas espiritual, aquilo que vem de um Deus bondoso, gracioso e justo, e que cumpre a sua justiça na pessoa de Cristo ao invés de em mim. E quando isso acontece, há sempre consequências. E essas consequências, Pedro fala a respeito delas aqui no texto. A primeira coisa que ele nos mostra é a bênção da regeneração. A bênção do início da obra da salvação, da nova vida, da vivificação. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, ao falar essas palavras, ele está iniciando ou objetivando falar, dentro do contexto geral, do novo nascimento, da nova vida com Deus. Contudo, quando ele introduz dessa forma, o que ele está querendo fazer é, antes de tudo, primeiro de tudo, falar sobre Deus, sobre aquele que trouxe para nós o novo nascimento, a regeneração e o novo nascimento. O que Pedro faz é exaltar, usando uma palavra de exaltação a Deus ao dizer bendito. Essa palavra é uma palavra cheia de significado, literalmente significa falar bem, exaltar alguém. E aqui, esse bendito, esse ato de exaltação é ao Deus verdadeiro. O que ele está fazendo aqui é um elogio ao Senhor e à obra de Deus. Pedro, então, começa a sua epístola louvando ao Senhor e falando bem de Deus. Por quê? Ele diz, porque esse Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. E aqui vem o centro daquilo que Pedro fala do verso 3 ao verso 5, que é o texto que nós estamos estudando hoje. Bom, depois de falar nos versos 1 e 2 a respeito de uma igreja eleita, salva, ele agora fala dessa obra da salvação. E a primeira coisa que acontece na obra da salvação, queridos, de maneira prática, é alguma coisa
que teologicamente é chamado de regeneração. É o ato de Deus gerar algo novo em nós. Regerar. Agora, o que ele nos mostra é uma regeneração promovida por Deus. O que é a regeneração? A regeneração, como diz o professor Eber, é o ato de Deus criar algo novo em nós, implantar a novidade de vida em nós. É o ato de Deus infundir, colocar a sua graça de vida naquele que está morto devido ao pecado. A palavra do Senhor diz que por causa do pecado nós estamos mortos. Essa é a realidade do homem. Esta é a herança de Adão. Nós estamos mortos. E Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E isso tem a ver também com a herança de Adão. E para que nós possamos agora ter uma expectativa de vida, e não uma vida segundo a inclinação do nosso coração que nos leva ao pecado e consequente morte ou continuação da morte, nós precisamos de uma nova vida. Nós precisamos nascer de novo. Mas para que possamos nascer de novo, nós precisamos ser gerados de novo. E esse ato de gerar o princípio de vida em mim e em você é um ato de Deus, onde Ele regenera-nos, onde Ele gera algo novo em nossas vidas. Jesus disse a Nicodemos, um homem importante que o procura para ter uma conversa pessoal com o Senhor Jesus, em uma entrevista particular, e Jesus diz para ele, olha, se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, não existe comunhão com Deus. Não existe o viver no reino de Deus. E reino de Deus tem uma implicação tanto hoje quanto uma implicação eterna. Tem a ver com viver como fazendo parte do reino de Deus hoje e fazer parte eternamente do reino de Deus. Queridos, nem eu e nem você podemos entrar no reino de Deus a menos que haja uma mudança em nossas vidas. Essa mudança não pode ocorrer por meio do nosso esforço. Por um simples detalhe, nós não damos conta de vencer a nossa natureza caída. Nós não somos suficientes para isso. Se não for a graça, a misericórdia de Deus, isso não vai acontecer. A não ser que haja uma mudança da nossa natureza, da nossa essência, a pessoa pecadora continuará sendo pecadora. Eu vi um exemplo muito interessante de um indivíduo falando a respeito de um porco. Daquele animal, o porco. Você pega o porco, que é um animal que normalmente é sujo, que gosta da sujeira, não tem muitos problemas com ela. Mas você pega esse porco, você lava esse porco, você higieniza esse porco, você faz ele ter uma nova aparência, um novo habitat totalmente limpo, sempre bastante água, desinfetante para que ele possa estar naquele lugar. Você muda o habitat dele, você muda até mesmo a aparência dele, mas ele não deixa de ser porco. E na hora que ele tem a oportunidade, ele vai voltar a fazer as coisas que são próprias da sua própria natureza, da sua própria essência. O homem pecador, por mais que ele mude a sua forma, por mais que ele tente ser bonzinho, ele jamais vai conseguir sozinho mudar a sua essência. Porque isso é algo que tem que acontecer dentro de nós. Nós podemos mudar a aparência de uma pessoa. Nós podemos trazer essa pessoa para o corpo de Cristo. Perguntar se elas creem no Senhor Jesus e elas dizem, nós cremos. Nós as batizamos. Nós fazemos essas pessoas se ajuntarem ao corpo de Cristo. Mas isso não muda a natureza delas. É por causa da natureza de Deus colocada nessas pessoas
é que elas vão ser transformadas e não o contrário. Reformas e mudanças externas nunca farão mudanças ou diferenças no que nós somos. Se nascemos como filhos de Adão, então nós somos pecadores, com uma natureza pecaminosa. Para entrar na família de Deus, nós precisamos nascer, ter um nascimento nessa família por meio de um novo nascimento, que Pedro chama aqui de regeneração. Ato regenerativo de Deus. Deus não nos salva limpando a nossa velha vida por fora. Ao invés disso, ele declara que nós estamos legalmente mortos quando olha para a nossa própria realidade externa. Paulo, escrevendo aos Romanos, em Romanos capítulo 6, a partir do verso 6 e verso 7, ele diz: sabendo disso, que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que nosso corpo de pecado fosse eliminado, para que não mais fôssemos escravos do pecado, porque aquele que morreu está livre do pecado. Na regeneração, irmãos, Deus não simplesmente oferece para nós uma nova vida, mas Ele dá a vida ao pecador. Não é simplesmente um ato de Deus dizer: você gostaria de ser uma nova criatura? Você gostaria de ser alguém diferente? Não é assim que Deus age. Ele é tão gracioso que Ele vai além e Ele coloca em nós uma nova vida. E coloca em nós uma nova disposição de alma. Coloca em nós um prazer em Deus que não existia. Um prazer em vida e comunhão com o Senhor que não existia. Um desejo de santidade que não existia. Um desejo de louvor, glória ao Senhor que não existia. Não na dimensão que verdadeiramente deve existir no coração do homem regenerado. Esse renascimento, essa regeneração que leva ao renascimento, irmãos, é o início de uma vida que jamais terá fim. Quando Deus começa essa obra em nós, quando Ele nos dá esse princípio de vida, Ele nos une a Cristo Jesus. E agora, através da sua comunhão com o verdadeiro Deus, Ele continua agora a cuidar de nós como seus filhos amados, e Ele não desiste de nós. Porque Ele nos preserva. Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. E até mesmo naqueles momentos de ansiedade, de angústia, de desespero, que parece que Deus está distante, Ele está ali, e Ele cuida, Ele ampara, Ele protege, Ele carrega, Ele faz a obra que somente Ele pode fazer. Porque Ele começou uma obra que Ele vai certamente terminar. Mas a regeneração, sem sombra de dúvida, é o início dessa obra. E é exatamente isso que Pedro está dizendo àqueles irmãos. Nós adoramos a Deus por causa da regeneração. Porque Deus nos regenerou, porque Ele nos deu o princípio de vida, porque Ele acrescentou em nós aquilo que nós não tínhamos. Ele nos deu a oportunidade de uma vida no reino de Deus. Enquanto nós vivíamos no reino do mundo, do pecado e da morte. Temos esse favor de Deus. Mas quando Deus age favoravelmente a nós, sem que nós merecêssemos aquilo, Ele está sendo misericordioso. Ele está ofertando aquilo que nós não adquirimos, mas que Ele graciosamente nos deu. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a sua comunhão com Deus só ocorre por causa da misericórdia dEle? E porque Ele coloca em você esse desejo, esse novo intento de alma, essa nova expectativa de coração? Glorifique a Deus com Pedro e diga: bendito seja o Deus Pai, louvado seja o Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Quais são as consequências da regeneração que Pedro traz aqui nesse texto?
Ele diz que quando estamos regenerados, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Para uma viva esperança. Essa obra de Deus, ela gera em nós uma esperança viva, uma viva esperança. Quando Pedro, mais na frente, no verso de número 23, aí desse mesmo capítulo, fala a respeito da regeneração, de novo, ele diz, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, alguma coisa que Deus coloca e que é incorruptível. Tiago também diz algo bem semelhante no capítulo 1, verso 18. Mas o texto que me chama mais atenção, que trata a respeito desse assunto, nós encontramos em João, capítulo 1, versos 12 e 13. Quando o texto diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas que nasceram de Deus. Não foi pelo meu esforço, não foi pelo meu sangue, não foi pela intimidade com a outra pessoa, não foi nada disso. Essa nova vida, essa vida espiritual, essa vida eterna, foi conseguida através ou pela misericórdia de Deus. É isso que nós encontramos aqui em João capítulo 1, versos 12, e principalmente no verso 13. A ênfase nesta parte do texto está nessa esperança viva, para uma esperança viva. O que Deus fez por nós, fez para que nós tivéssemos uma esperança viva. Isso talvez pudesse ser contrariado ou ser o antônimo de uma esperança morta. O que é uma esperança viva? É uma esperança para a vida, segundo a vida, e que não pode ser corrompida ou perdida. É alguma coisa que não perde o seu vigor. Pedro estava dizendo que aqueles irmãos, aquela igreja que sofria, eles haviam sido regenerados, renascidos para uma esperança que as circunstâncias de perseguição não poderia tirar deles. Nem mesmo a fragilidade da religiosidade deles. Essas palavras são dirigidas a esses cristãos atribulados, angustiados, perseguidos. E o que Pedro quer é mostrar aos crentes que havia motivo para eles terem sua esperança fortalecida. Pedro não está dizendo, olha, eu quero que vocês perseverem. Ele não está dizendo, olha, perseverem. Ele está dizendo, lembrem que a esperança é Deus quem lhes dá. Levem em consideração a esperança. Essa esperança tem a ver com a base, o seu nascedouro na salvação presente, mas que somente se manifestará de maneira integral na eternidade. Mas nós já experimentamos muito. É uma esperança que aponta para a obra divina a favor de um homem pecador, e isso se chama graça. Pedro não está falando sobre a capacidade de perseverar, mas sobre a ação de Deus sobre a nossa vida que gera esperança. Eu e você não temos capacidade de perseverar sozinhos. Deus não só nos regenera, como Ele nos qualifica na esperança ou para a esperança com a ação eficaz dEle a nosso favor. Lembre-se, meu amado, qualquer outra fonte de esperança que você nutre, que você alimenta, eu tenho uma notícia triste para dizer para você. Essa fonte é falha, pois ela só dura por algum tempo e depois acaba. Mas a esperança que Deus nos dá
através do novo nascimento, através da comunhão com o Senhor hoje e através da comunhão eterna com o Senhor, é Ele mesmo quem sustenta e jamais falhará. Pedro fala um pouco mais sobre essa esperança. Ele diz aí no texto que essa esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu tenho esperança através, a expressão mediante aí, ela pode ser traduzida mostrando um canal pelo qual algo acontece. Através de, mediante, sem a ressurreição de Jesus Cristo, que saiu dos mortos, a nossa vida um dia poderia ser perdida. Mas a vida que Deus nos dá, ela jamais vai ser perdida. Essa é uma realidade. Porque a vida que Deus nos dá é mais do que aquela que nós contamos com dias, com meses, com anos, com décadas, e que um dia acaba. Mas a vida que a Escritura nos fala é de uma vida que vai além de uma morte física e que tem a ver com uma vida que passa daqui para a eternidade. O que nós podemos ver aqui é que a regeneração para uma esperança viva, ela acontece através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso que Paulo, quando fala a respeito disso, ele diz que se não existe a ressurreição de Jesus Cristo, nós somos tristes. A nossa alegria morre. Nós somos infelizes. Somente a esperança que se alicerça sobre a vida eterna manifesta na ressurreição de Jesus Cristo é vida, é esperança viva. A expressão ressurreição de Jesus Cristo mostra-nos o poder de Deus, o poder de Cristo sobre a morte, porque a morte não pôde detê-lo. Essas foram as palavras que Pedro disse em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo de Deus naquele momento chamado Pentecostes. E logo aquelas pessoas veem aquele burburinho, alguns falando em línguas e alguns não compreendendo o que estava acontecendo. E Pedro pega a palavra e diz, olha, o que está acontecendo é o que havia sido prometido através do profeta Joel, de que isso aconteceria. Mas aí ele aponta para aquilo que é mais importante e começa a falar a respeito de Cristo Jesus. E ele vai até o final da sua mensagem falando a respeito de Jesus. Ele diz, ao qual, se referindo a Jesus, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus venceu os grilhões, aquilo que dá a ideia de que prendia alguém na morte. Queridos, a ressurreição é uma doutrina fundamental da fé cristã. Se não há ressurreição, a fé cristã acaba. Porque a ressurreição é a nossa esperança da vida eterna. E é por isso que Jesus sai da morte para a vida, para ser ele as primícias daqueles que vão ressuscitar. Quem era Pedro? Pedro foi um homem que testemunhou de maneira ocular a ressurreição de Jesus. Pedro proclamou esta verdade em seu sermão para a multidão que nós falamos agora em Atos capítulo 2. Se você continuar no livro de Atos, quando Pedro pregou para a multidão no pórtico de Salomão, ele diz que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. Ainda no livro de Atos, no capítulo 10, quando Pedro falou na casa de Cornélio, em Cesareia, ele ensinou a respeito da ressurreição de Jesus. A base da mensagem do Evangelho para a salvação das pessoas e para que haja esperança é a ressurreição do Senhor Jesus. E Pedro testemunhou essa verdade ao longo de
todo o seu ministério como pregador e como escritor das verdades de Deus. Queridos, um ponto deve ser extremamente determinante para que o Novo Testamento falasse com relativa frequência a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. A fixação do conceito pelo judaísmo. Na esperança judaica, havia uma expectativa, uma consumação escatológica, e a ressurreição ocupava um lugar central. Então, o judaísmo, no qual o cristianismo nasce, a ressurreição era um ponto escatológico fundamental para eles. Quem proclamava a ressurreição de Jesus nesse contexto, testemunhava assim: o que é aguardado pelos judeus aconteceu com Jesus. Quando Pedro está dizendo da ressurreição de Jesus para os judeus, ele está dizendo, olha, sabe aquela ressurreição que vocês aguardam? Aconteceu em Jesus. E se aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, vai acontecer com vocês também através dele. Essa vida começa para o ser humano na regeneração. Essa vida espiritual, como nós vimos agora mesmo. No entanto, ela tem o seu alicerce, a nova vida de Jesus, na sua ressurreição. A nossa vida começa na regeneração, quando Deus implanta o princípio de vida em nós. Mas isso tudo está alicerçado na ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição de Cristo, nossa ressurreição não seria possível. Jamais. Por quê? Conforme a pregação de Pedro em Pentecostes, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, a primeira coisa que nós vimos é que essa herança é uma herança que só pode ser conseguida através da ressurreição de Jesus. E isso aconteceu. Segundo, essa herança, ela tem uma característica que diferencia de todas as outras heranças. Ela é divina. Ela não é humana. O texto diz, e ele fez isso para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A primeira coisa que o texto diz é que para uma herança. O objetivo desses atos de Deus graciosos apontam para a continuidade de outros atos. É interessante porque Deus não faz um ato para que tenha um fim em si mesmo, mas para que ele possa desembocar em alguma coisa maior ainda. Quando você olha para o fato de Deus nos regenerar, você fala, puxa, eu sou salvo. Mas aí o texto diz, você é salvo para uma viva esperança. Então tem ressurreição, tem regeneração e tem esperança. E você tem esperança porque Jesus ressuscitou. Então tem regeneração nossa, tem esperança que Deus nos dá e tem a ressurreição de Jesus que é a base de tudo isso. E ele diz, isso tudo nos traz uma certeza de uma herança. Olha como as bênçãos de Deus vão aumentando. Ele nos adota e ainda nos dá parte na herança com o Filho. O objetivo desses atos graciosos apontam para essa continuidade de outros atos graciosos. Deus nos dá uma herança. Deus nos dá algo que nós não tínhamos, que nós não trabalhamos para ter, mas que nós recebemos. Em Romanos capítulo 8, verso 17, diz assim, por intermédio da ressurreição de Cristo, somos recebedores da herança que Deus guarda para nós no céu. Paulo escreve, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja Deus por isso.
Quando a gente fala de herança, se você vai para o Antigo Testamento, essa linguagem já existia. Só que a herança estava intimamente ligada com uma terra prometida, que era reconhecida ou conhecida como Canaã, a terra do povo de Deus. Depois a linguagem se torna um Canaã celestial. Mas o Antigo Testamento tem a ver com algo terreno. Contudo, quando nós vamos para o Novo Testamento, a palavra herança, ela tem um significado completamente diferente. Refere-se à salvação. Essa é a nossa herança, que os crentes herdam quando deixam esse terreno, ou esse cenário terreno, e obtêm a glória eterna. A herança dos crentes está guardada no céu, como diz esse texto, onde Deus a mantém em absoluta segurança até o tempo apropriado em que iremos recebê-la. Ela é guardada e suas características são invioláveis. E o texto aí fala das características da herança. Olha só, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível. O que significa isso? Pedro está dando 3 adjetivos aí para mostrar-nos sobre essa herança. A primeira coisa que ele fala de incorruptível. Observa bem que tudo está no negativo. Não corrompido, não maculado, não marcessível. Tudo é no não, dando a ideia de alguma coisa que é positiva, mas ele usa o não para forçar. Ou seja, a primeira coisa é imperecível, não perece, é incorruptível, não perene. Nosso tesouro não está sujeito à morte, não está sujeito à destruição, não pode ser jamais corrompido, não está limitado ao tempo, mas é eterno. É sem mácula, não se deteriora, não se contamina, não pode ser estragado e é imarcessível, não se desvanece, não se perde, não se apaga. A herança que Deus tem reservada para nós é diferente de toda e qualquer outra herança. É muito comum a gente ouvir falar de pessoas que recebem grandes heranças e que depois de algum tempo não têm nada. Tem nada. Foi tudo embora. Sabe por quê? Porque a herança terrena, ela acaba. Mas a herança dos céus, ela é guardada por Deus nos céus. E todas as características da herança gloriosa, que está ligada à salvação, são mantidas ilesas. E tudo que Deus tem reservado para mim e para você nos céus, são coisas perfeitas. No céu não haverá imperfeição. No céu não haverá limites. Nós vamos experimentar da herança de Deus eternamente. Da sua bondade, da sua comunhão, do seu favor. Tudo isso tem a ver com a herança. Mas ela é reservada, como diz no texto, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Não é para qualquer um que Deus tem reservado a sua herança. Deus tem a sua herança que é guardada para aqueles que são seus. E Ele usa o seu poder para nos guardar. É interessante, Deus guarda a herança e Deus nos guarda. O texto diz essas duas coisas. Deus cuida daquilo que Ele tem reservado para nós, e Ele cuida de nós para que nós possamos usar aquilo que Ele tem reservado para nós. Hoje, o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é cuidando de nós. O que Deus está fazendo é cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele é a nossa herança. A sua presença santa é o poder que nos guarda, que nos sustenta, que nos abençoa.
Nós podemos sonhar com as coisas que vêm no futuro, mas nós podemos nos alegrar com o poder de Deus que nos guarda hoje, vai nos guardar até a eternidade. Sabe por quê? Porque tudo o que Deus fez, Ele fez por misericórdia. Baseado nele mesmo, decidido por ele mesmo, a favor daqueles que não mereciam. Mas a partir do momento que ele resolveu ter misericórdia sobre a sua vida, ele a cumpre. Ele te regenera, te dá uma nova vida, te dá fé, te dá salvação, te dá uma esperança que não pode ser perdida, porque essa esperança está intimamente ligada à ressurreição de Cristo, que foi feita de maneira perfeita. E esse Deus te dá ainda uma herança nos céus, que tem qualidades ou características perfeitas e que jamais serão maculadas. E tudo isso nós desfrutamos, porque Deus nos guarda pelo seu poder. Tem um hino que tem isso, não tem? No seu refrão. Deus nos guarda pelo seu poder. Isso é plena verdade, é o que Pedro está dizendo aqui. E ele faz isso mediante a fé. Tudo que Deus tem reservado para nós, o texto continua dizendo que essa herança é preparada para a eternidade. O texto diz, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No último tempo. Queridos, qual é a nossa expectativa? Qual é a sua expectativa? Aqueles irmãos que receberam essa carta, eles tinham crido no Senhor Jesus, estavam passando por momentos difíceis de perseguição, de dificuldade para defender a sua própria fé. Mas Deus, na sua bondade, usa Pedro para dizer para eles, nada está perdido. Nada está perdido. E o que Deus diz é, eu cuido de todos os detalhes. Queridos, é exatamente assim que nós devemos estar na presença do Senhor. O nosso coração precisa aprender, descansar no Senhor, nas coisas de hoje, e nas coisas de amanhã, e nas coisas de depois de amanhã, e nas coisas eternas. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Nós precisamos viver uma vida para Deus, e não para as coisas que nós construímos nesse mundo. Porque essas heranças humanas, elas acabam. Deus nos chamou para termos uma herança nos céus. Qual é a angústia do seu coração? Independente de qual seja, saiba que o Senhor te amou, te elegeu e te deu em Cristo Jesus a salvação, para que você pudesse viver com tranquilidade e esperança, em qualquer circunstância. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele nos ensinou. O que Deus nos deu já é perfeito. Nós já experimentamos de tudo aquilo que Deus nos dá, mas experimentaremos ainda mais, perfeitamente e plenamente, na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, Ele, com o seu poder, cuida de nós. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus gracioso, Deus de eterna graça e misericórdia, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é digno de toda adoração, exaltação da nossa vida, dos nossos lábios. Mas hoje, especialmente, nós queremos exaltá-lo, Pai, pela perfeição da Tua obra a nosso favor.
e agradecer, ó Deus, pela sua misericórdia. Porque, ó Deus, pela nossa natureza somos pecadores. Nós viemos de Adão. Ó Deus, mas obrigado, porque pela sua misericórdia o Senhor nos modificou. O Senhor agiu em nós. O Senhor adicionou a vida que não existia. E agora nós temos uma natureza transformada. E o Senhor cuida de nós a cada momento. Nós te louvamos, ó Deus, porque além do Senhor cuidar de nós hoje, o Senhor tem algo muito lindo, maravilhoso e perfeito reservado para nós na eternidade. Ó Deus, traga com estas verdades paz ao nosso coração, tranquilidade à nossa alma, disposição em servir ao Senhor e viver para o Senhor, disposição de adorá-lo sempre, por tudo. Essa é a nossa oração, ó Deus, que fazemos em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.